Se você acha que você vai aprender a ser um médico seguro e autossuficiente simplesmente porque você faz plantões, esse vídeo é para você. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista. Eu já tenho aí 10 anos de formada como médica e eu tô aqui para te dizer que treino é treino, jogo é jogo. Me diz, você acha que, de fato, um atleta de alto rendimento aprende a jogar durante uma competição, um campeonato? Óbvio que não. Esse é o momento que ele coloca em prova meses, anos de esforço ativo, treino direcionado. E aí me diz, como que você acha que vai ser possível você aprender a ser um médico seguro no plantão, simplesmente vivenciando a prática, sendo exposto a situações, se você não tem uma base consolidada? Não faz nenhum sentido. Um atleta de alto rendimento, quando ele compete, é óbvio que ele melhora a cada campeonato que ele participa. Ele vai alinhar alguns pontos, ele vai observar a estratégia dos outros adversários, ele vai errar, ele vai acertar, ele vai ver aquilo que ele não tá tão bom assim, mas ele tem a base bem consolidada. Essa mesma linha de raciocínio funciona para você, médico. É óbvio que a cada plantão que você faz, se você for intencional, se você sentar para estudar após, a gente vai discutir isso em breve aqui nesse vídeo, você vai melhorando. Mas concorda comigo que não tem como você aprender o básico no plantão, que não dá pra... eu aprendo a manejar um paciente grave lá na hora. Se você não sabe interpretar uma gasometria, você não conhece os alvos hemodinâmicos, você não maneja uma droga vasoativa, você não sabe avaliar critérios de gravidade numa insuficiência respiratória, intubação orotraqueal, você nunca fez? Concorda comigo que não tem como aprender todos esses pontos na prática? Por isso que você precisa sentar para estudar. Não tem atalho na formação médica. O plantão ele vai sim refinar aquilo que você já sabe, refinar o seu conhecimento. Você vai conseguir avaliar quais são seus pontos de melhora. Poxa, eu sei muitas vezes o que fazer, mas eu me embanano um pouco no como fazer, como dilui, como eu titulo essa dose. Em relação à intubação orotraqueal, a parte da técnica já tá ok, mas eu preciso sentar mais para estudar em relação a fármacos. Eu sei droga vasoativa, na verdade eu domino a nora, mas a vasopressina eu já não sei nada sobre ela. Concorda comigo que o plantão ele vai te dar um pouco de lucidez em relação aos seus pontos de melhora? Mas você precisa ter uma boa base, você precisa ser um bom médico. Você precisa saber ali o necessário para você se expor a um plantão sem prejudicar o paciente. Voltando ali para a história da competição, quando você está num campeonato, se você errar, o que vai acontecer? Você vai perder o jogo. Se a gente fala de um plantão, o que acontece se você erra? Você perde uma vida ou você piora um desfecho. E não existe nada pior do que aquela sensação de, poxa, se eu não tivesse feito isso ou se eu tivesse feito diferente, será que o resultado teria sido outro? Será que eu consegui oferecer o melhor para o meu paciente? São todas essas questões que, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro antes de dormir, muitas vezes ficam passando pela nossa cabeça. Como você vai fazer então? Primeiro, você já entendeu que só estar exposto ao plantão não vai de forma passiva te trazer a fundação, a base do conhecimento médico. Você concorda comigo? Ainda mais porque muitas vezes, até quando a gente fala mais do manejo de um paciente mais grave, você vai estar nervoso. E o nervosismo, a situação de crise, faz com que a gente grave menos. Então, o que a gente vai combinar a partir de agora? Paciente visto é paciente estudado. Você precisa, todas as vezes que você for confrontado com pontos de melhora ou pacientes desafiadores, chegar em casa e ter um estudo direcionado para aquele caso. Não ache que o simples fato de você ter sido exposto a essa vivência vai ser suficiente para que você consiga oferecer para o paciente o padrão ouro de tratamento, os melhores resultados, simplesmente com a sua vivência anterior. Ainda mais se você for um mero repetidor de condutas. Se você aprende alguma coisa na prática do plantão, chega em casa e vai confrontar com a literatura. Veja se aquilo que aquele colega te passou, nem sempre o colega que tem a maior boa vontade é o colega que está mais atualizado. Ou foi um colega que de fato estudou aquilo que ele está te ensinando. Ele pode estar simplesmente perpetuando um conhecimento que não é verdadeiro. Como, por exemplo, não precisa realizar bloqueador neuromuscular para intubar, faça só butamol intravenoso, o posicionamento para intubação é com coxinha atrás da escápula. Todos esses conhecimentos são conhecimentos que vão se perpetuando e passando como verdade na medicina, mas que na grande maioria das vezes não são. Então, paciente visto é paciente estudado,
conduta que a gente é apresentado na prática dos plantões é conduta revisitada. Você vai sentar e você vai buscar a veracidade dessas informações e você vai ser sempre intencional nos seus estudos. Exemplo, vamos supor que você hoje foi exposto a um AVC isquêmico no seu plantão. E esse é um paciente que não está entubado e tem uma prescrição no sistema e uma gasometria por lá. Você vai chegar em casa e você vai estudar por que aquele paciente, vamos supor que esse caso seja do teu colega, por que aquele paciente ele não foi entubado, quais são os itens que estão presentes na prescrição, o que você faria igual, o que você faria de diferente, aquele paciente ele tinha ou não critérios de evoluir dieta, essa gasometria tinha qual distúrbio, como eu trataria esse distúrbio que está presente na gasometria. Toda essa linha de raciocínio você pode fazer com seus próprios casos e com os casos do colega. Conduzir uma sepse, um IAM com ou sem supra, um AVC hemorrágico, uma cetoacidose diabética, chega em casa e revisa o protocolo dessas doenças. Se um jogador de alta performance treina todo santo dia, faz a mesma jogada diversas vezes, por que você acha que sentar a bunda e estudar apenas uma vez determinado tema vai te tornar autossuficiente para conduzir aquele diagnóstico sem maiores dificuldades, né? Então, para que de fato você consiga aprender alguma coisa no plantão, você precisa ter um conhecimento básico sobre a medicina. Você precisa ter capacidades médicas estudadas, raciocínio clínico que todo dia você busca melhorar, você precisa saber diagnósticos, tratamento, tudo isso para você passar um pente fino na sua prática e perceber quais são os pontos de melhora que você precisa ter, e você vai sentar em casa e vai, como um looping, buscar novamente o que você precisa estudar, e assim vai. Eu espero que esse vídeo tenha feito você abrir um pouco a sua cabeça em relação a esse mito de que basta se expor a plantões que você já vai conseguir dominar e ter segurança na grande maioria dos diagnósticos, mas isso é uma grande mentira e eu não quero que você caia nessa casca de banana. Te vejo no próximo vídeo.